Nós precisamos de um avivamento para que os crentes creiam que o poder de Deus está na vida deles. Gente, ele aqui também é crente. Se o cara pudesse, ele se jogava debaixo da mesa. Ele ficou branco, ele ficou amarelo. O avivamento que precisamos hoje. Só vou lembrar aqui alguma coisa que algum irmão não nos ouviu. Nós falamos aqui sobre princípios para o avivamento. Eu não acredito em avivamento onde as pessoas não têm um desejo. Eu não acredito em avivamento onde as pessoas não obedeçam uma visão e uma revelação de Cristo. Eu não acredito em avivamento onde as pessoas não busquem esse avivamento. Buscar com unidade de propósito, buscar com oração, buscar com perseverança. Pelo menos esses elementos aqui. E aí nós entramos naqueles tópicos sobre o avivamento que nós precisamos hoje. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31 ao 33. Atos, capítulo 4, versículo 31 ao 33, diz assim a palavra do Senhor: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Nós falamos aqui que o avivamento que nós precisamos, em primeiro lugar, moveu o lugar em que estavam reunidos, um movimento novo, um deslocamento, algo que venha de Deus, soberania do Senhor para fazer coisas novas na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério. Depois, o item 2, precisamos de um avivamento para que os crentes sejam cheios do Espírito Santo. E eu disse aqui algumas facetas do que eu entendo por um crente cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo é aquele que imita Cristo. Só estou repetindo o que eu falei na primeira aula. Crente cheio do Espírito Santo é aquele que teme ao Senhor. Crente cheio do Espírito Santo é aquele cujo o espiritual predomina em relação ao material. E crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma alegria que interfere nas circunstâncias da vida. E nós precisamos de um avivamento para isso. Em terceiro lugar, a partir desse ponto, e todos foram cheios do Espírito Santo, porque eu não acredito em avivamento onde os crentes não sejam cheios do Espírito Santo. Aqui é o ponto de partida. Avivamento, que é despertamento, que é renovação, que é tornar ao propósito de Deus, voltar ao propósito de Deus. Eu não acredito em avivamento sem que os crentes estejam cheios do Espírito Santo. A partir daqui, todas as outras coisas que eu falar estão submetidas a esse item. Diz aqui: anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Precisamos de um avivamento para que os crentes tenham fé para anunciar. Tem gente que pensa que o evangelho tem agente secreto. Uma coisa que não tem agente secreto no evangelho. Evangelho é luz, evangelho é ser carta aberta, evangelho é ser lido pelo mundo. E meus amados irmãos, há muita gente que tem medo de dizer quem é, porque no fundo não crê naquilo que ele diz que crê. Ele tem dúvidas no seu coração. A incredulidade o domina, e a incredulidade vai levar ao medo, e o medo vai levar à vergonha. Tem gente que passa o tempo todo numa empresa, o tempo todo na faculdade, o tempo todo no meio de colegas, e nunca diz quem ele é.
quando estudei na universidade, eu me lembro que no quarto período eu vi um camarada assim andando nas outras turmas, mas no quarto período da universidade ele veio para minha turma. Eu disse: eu conheço esse camarada, não sei de onde. Passou o primeiro mês, passou o segundo mês. No terceiro mês teve um pega pra capar dentro da sala de aula com um professor que eu nunca dei moleza para eles, e ele ficou quieto. Aí me deu uma vontade de perguntar. A sala tinham 2 homens e 48 mulheres, e ele era assim fazia muito sucesso, sabe? Camarada de sucesso, fazia um sucesso danado, era um bendito entre todas. Todo mundo sabia que eu era pastor, então mantinha uma distância dentro dessa área. Aí um dia eu cheguei e disse assim: rapaz, eu te conheço de algum lugar. Aí ele meio sem graça: pastor, eu sou da igreja, não vou dizer o nome, coisa ruim, a gente nunca fala. Eu sou da Assembleia de Deus tal. Aí na sala, ele estava na primeira carteira. Rapaz, ele disse: gente, ele aqui também é crente. Se o cara pudesse, ele se jogava debaixo da mesa. Ele ficou branco, ele ficou amarelo. Mas sabe o que aconteceu? Ele passou uma vergonha louca. Aí as meninas: não diga, aleluia, ai, ele é irmão. Eu vou sintetizar a história. Esse moço se consertou com o Senhor. Uma vida errada, uma vida crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, sabe? Vivia de brincadeira. Ele conversou comigo no final do curso. Ele disse: pastor, aquela sua palavra me mostrou que tipo de cristão, sem testemunho, sem dizer quem eu sou, e as nossas igrejas estão lotadas de gente que não dão testemunho da sua fé. Foi feita uma pesquisa pela Fundação Billy Graham, os veículos de evangelização mais eficazes que tem. E como nós estamos enganados? Os 5. Cruzadas evangelísticas, está lá em 5º lugar. Rádio, 4º lugar. Televisão, 3º lugar. Literatura, 2º lugar. Testemunho pessoal, 1º lugar. Ninguém substitui o testemunho pessoal na conversão dos pecadores. Precisamos de um avivamento, minha gente, para que cada crente, para que cada menino, para que cada menina, para que cada adolescente, para que cada jovem, para que cada homem, para que cada mulher não tenha medo nem vergonha, mas tenha fé para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Precisamos de um avivamento. Eu vou pular o versículo de número 32 e diz aqui, o versículo 33: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor. Primeiro, fé para anunciar. Segundo, aqui, fé para fazer acontecer. Nós precisamos de um avivamento para que os crentes creiam que o poder de Deus está na vida deles. Acontece algum problema na empresa com um colega: espera aí um instantinho que eu vou ligar. Eu estou falando em tese. Se tem alguma irmã com esse nome aqui, eu falo o nome, mas é em tese. Não estou falando o nome de ninguém. Vou ligar para a irmã Doquinha. A irmã Doquinha é poderosa. Olha, a irmã Doquinha, quando ora, acontece. Sabe? O irmão Joãozinho, olha rapaz, esse camarada é usado. Então acontece um problema lá na empresa dele, na casa dele, com um parente que não é evangélico, alguma coisa, ele liga para pedir socorro. Ele não crê que Deus pode usá-lo. Ele não crê que ele é instrumento de Deus para fazer acontecer. Olha, meu irmão, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha,
o meio que você convive. Não adianta chamar pastor Silas Malafaia, não adianta chamar pastor Lenay Cabral, não adianta chamar pastor Uriel. Deus conta é com você. É você que é o instrumento de Deus. Os crentes precisam acreditar. Aquilo que foi citado aqui ontem de Lucas capítulo 10, versículo 17. O Senhor falou para os seus discípulos: eis que vos dou poder. Precisamos de um avivamento para que cada crente use o poder que ele está revestido. Eu vou contar uma história do Rio de Janeiro, verídica, com nomes. Vocês sabem que o Rio de Janeiro, na passagem de 31 para 1º, a praias de Copacabana recebem de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. O pastor Marco Antônio, da comunidade evangélica do Rio de Janeiro, muito meu amigo, que está naquela área, ele faz um evangelismo estratégico. Muitos centros de macumba, muita gente lendo mão. E lá, na praia de Copacabana, tem muito famosa no Brasil uma mulher chamada Seu Sete. Ela anda toda de preto, de capa vermelha. Faz-se uma roda gigantesca na praia, todo mundo de mãos dadas. Atrás de cada pessoa dessa roda tem pelo menos 20 ou 30. O Seu Sete fica no meio com um charuto, dá uma baforada, rodopia no meio da roda, corre no ouvido de alguém, entrega uma mensagem para aquele ano. A pessoa que recebeu aquela mensagem solta as mãos, sai, e uma outra entra dentro daquela roda. Aquilo começa às 10 horas da noite e vai até às 6 horas da manhã, entregando mensagem. E aquilo vai, a pessoa que ouviu uma mensagem: olha, esse ano vai ser assim para você, esse ano vai acontecer isso, sai da roda porque recebeu, já tem outra atrás. 2 meninas da comunidade evangélica da Zona Sul, de 13 e 14 anos, viram aquilo e disseram: vamos entrar na fila. Não eram pastores, não eram irmãs do círculo de oração, não eram evangelistas, não eram crentes de 30 anos. 2 garotas de 13 e 14 anos entraram e combinaram o que iam fazer quando caísse na roda. Uma chegou, a vez dela entrou, a outra na outra ponta, e as meninas oraram: Senhor, envergonha o diabo, derrota Satanás aqui, Senhor. Esse demônio engana a noite inteira. Era meia-noite mais ou menos. Quando a menina orou, aquela mulher deu uma baforada no cachimbo, deu um rodopio, um grito e disse: alguém está me amarrando aqui. Ela deu esse grito, saiu correndo, rompeu a roda. O povo ficou assustado. A garotinha de 13 anos pulou lá no meio da roda e disse: olha aqui, olha, quem amarrou é o meu Deus, que é o Senhor dos céus e da terra, o Deus que muda, o Deus que liberta. Uma menina de 13 anos, irmãos, eu tenho uma notícia para você: Deus quer te usar com poder e autoridade. Precisamos de um avivamento para que cada crente faça acontecer debaixo do poder, da unção e da autoridade do Senhor. Você pode dizer para uns 2 ou 3 aí: você tem poder. Pode dizer, irmão, pode declarar isso. Você tem poder, você tem autoridade de Deus para fazer acontecer. Precisamos de um avivamento para que haja um movimento novo. Precisamos de um avivamento para que os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Isso aqui é o princípio de tudo. Precisamos de um avivamento para que os crentes tenham fé para anunciar. Precisamos de um avivamento para que os crentes tenham fé para fazer acontecer. E precisamos de um avivamento. Aí sim, versículo 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E era o coração e a alma da multidão. Precisamos de um avivamento nos dias de hoje, para que haja na igreja uma profunda comunhão. Irmãos, sabe o que é comunhão hoje? Não estou falando aqui de igreja A, B ou C.
Olha, você quer ter comunhão comigo? Por favor, não me contrarie nunca. Número 2, se possível, sempre com um sorriso nos lábios, viu? Por favor. De vez em quando me dê um presente. Isso vai fazer bem. Fale bem de mim o tempo inteiro. O princípio da comunhão, até na igreja lá no Rio de Janeiro, estou dizendo o que eu faço. Irmão, vamos dar as mãos. Irmão, diga para o seu irmão, você é precioso para mim. Mas comunhão não é isso. São coisas superficiais. A verdadeira comunhão, ela parte do profundo do ser. Porque Silas não é esse estereótipo que você está vendo. O verdadeiro Silas é aqui dentro de mim. Por isso que Paulo fala muito da linguagem do homem interior, o que a psicologia, o que as ciências humanas estão falando. Hoje a Bíblia dá um banho, dá um show há muito tempo. Porque o verdadeiro ser é aqui dentro. É algo que sai do meu profundo. A verdadeira comunhão, ela brota nas minhas entranhas. Está arraigada em mim. É por isso que Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12: revesti-vos como santos e eleitos de Deus, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, pela qual fostes chamados, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Qual é a palavra usada? Revesti-vos de entranha. Uma profunda comunhão não é uma coisa superficial que pode ser removida, não. Uma coisa entranhada é uma coisa, olha, que está arraigada. Não adianta que você não tira fácil. Não adianta que você não arranca fácil, porque está entranhado. A igreja está cheia de relacionamentos superficiais. E estamos vivendo na igreja com vários relacionamentos tremendamente superficiais. E por qualquer coisa, o crente vira a cara contra o outro, e deixa de falar com o outro, e não gosta mais do outro, e não participa daquilo que o outro está fazendo. Eu vou dar para vocês alguns elementos fundamentais para uma profunda comunhão. Anota aí. Alguns elementos fundamentais para uma profunda comunhão. Primeiro, falar. Como é que é, pastor? Falar. A aptidão mais fantástica do ser humano, pela qual ele se comunica da melhor maneira. A fala. Mas falar o quê? Falar a verdade. Você não pode construir profundo relacionamento com mentira. Por isso que Paulo diz em Efésios 4:25: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por isso que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10: não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Falar a verdade, número 1. Falar o que, pastor? Falar o que vive. É interessante que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o capítulo das regras do reino de Deus. Ele termina com o versículo 28, capítulo 7, dizendo assim: e todos se admiravam da sua doutrina, porque falava como tendo autoridade, não como os escribas. Sabe qual era a diferença de Jesus para os escribas e fariseus? É que Jesus falava o que ele vivia, e os outros eram hipócritas, viviam de fachada. Você quer ter uma profunda comunhão? Fale a verdade. Você quer ter uma profunda comunhão? Fale o que vive. Tem um monte de mascarado na igreja, querendo dar instrução para os outros, e a vida dele é um bagaço. Falar o que, pastor? Falar com cuidado. Tiago capítulo 3 diz que a língua é o que? Um pequeno membro, é inflamado por quem? Pelos anjos, pelo céu, inflamado pelo inferno, meu irmão. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala.
Tem gente que tem uma língua afiada para ofender na maior careta de pau, pastor. Na maior tranquilidade ele arrebenta com qualquer um. Cuidado. Cuidado, que tem um ditado que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Cuidado. Jesus falou em Mateus 7,12: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Cuidado. Falar com cuidado. Falar o que, pastor? Falar de que jeito? Falar na hora certa. Provérbios 25:11 diz: como maçã de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Falar de que jeito, pastor? Falar com determinação. Jesus falou em Mateus 5,37: seja o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Tem gente que você não sabe se ele está brincando, se ele está falando a verdade, se ele está falando a mentira. Você não consegue descobrir. Eu estava brincando, irmão. Fala, rapaz, direito. Ai, você não sabe. Que é isso, pastor? Não era bem isso que eu queria falar, não. Que história é essa? Uma profunda comunhão, pelo menos essa maneira aqui de falar. Elementos de uma comunhão profunda que nós precisamos. Falar, número 2, ajudar. Romanos capítulo 15, versículo 1 diz que nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Ajudar. Há uma intolerância na igreja com o fraco. Há uma intolerância com aquele que erra. Você é forte, você é espiritual, ajude. Promover. Promover o que, pastor? Falar, ajudar, promover. Promover a paz. Romanos 12:18. Se possível, quando estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Paulo está dizendo assim: olha, se depender de você, quando depender de você, vai ter paz sempre. Porque de vez em quando depende dos outros, pode não haver paz. O outro quer uma guerra com você. Você não quer guerra. Você não faz a guerra, mas o outro pode promover. Então Paulo diz: olha, se depender de você, vai haver paz. Tem gente que é arteiro na igreja para arrumar confusão e guerra. Jogar um contra o outro, jogar pastor contra o membro, membro contra pastor, família contra família. Promova a paz. Promover o que, pastor? A reconciliação. 2 Coríntios 5,18 diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E tem gente que tem o ministério da confusão. Sabe aquele chapéu de 2 bicos, leve e trás? É chamado lá no Rio de chapéu de 2 bicos. O cara pega daqui, ele fez isso com você, rapaz? Mas é mesmo? Rapaz, que coisa terrível, hein? Sai dali e vai para o outro. Sabe o que fulano disse de você? Eu não quero nem te contar. Já está contando. Promover a paz, promover a reconciliação, promover o amor. João 13,35 diz: e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quero dizer para você, meu irmão, que a marca do crente não é o terno que ele usa. A marca do crente não é porque ele anda com a Bíblia debaixo do braço. A marca do crente não é o cabelo. A marca do crente não é se usa brinco ou não usa brinco, se usa colar ou não usa colar. Não é nada disso. A marca do crente é o amor. Você vai ser conhecido pelo amor. Isso aqui quem falou foi Jesus. Não foi axologia de denominação nenhuma. Porque nós estamos axólogos. Eu acho que é assim, eu acho que tem que ser assado. São doutores em axologia. Falar, ajudar, promover. Você quer uma profunda comunhão? Cooperar. Sabe o que eu entendo por cooperar? Vou dar uma definição. Uma delas: cooperar é participar sem a pretensão de ser o primeiro.
Cooperar é participar sem a pretensão de ser o primeiro. Romanos 16, Paulo cita uns 28 cooperadores. Você quer cooperar? Eu estou aqui para cooperar. Não, pastor, eu preciso cantar um hino, escola bíblica, tem gente de outros estados, pelo amor de Deus, bem no meio da palestra, por favor. Pastor, eu preciso fazer um trabalho, entendeu? Para as pessoas verem que, afinal de contas, louvado seja eu, glorificado é o meu nome. Bendito seja eu entre todos, amém. Olha, tem algumas coisas que podem fazer você aparecer. Por exemplo, pendurar uma melancia no pescoço. Talvez o pessoal note, botar uma jaca na cabeça. Eu fui uma vez pregar no Rio Grande do Norte. Fizeram uma cruzada em Natal, no papódromo, que passou a ser chamado Espaço de Natal. E eu tive o privilégio de ser o primeiro pregador, depois do Papa, a falar naquele lugar. E o irmão que me pegou no hotel, me levou lá para o papódromo, que hoje é chamado Espaço de Natal. Quando eu cheguei, tinha um caminhão Mercedes, truncado, com um banco até não sei que altura, que eles estavam colocando na frente, a arquibancada e aquele espaço vago na frente, preenchendo com cadeiras. Quando eu entrei no ginásio, tinham 4 irmãos descarregando o caminhão. Os caras pareciam que tinham tomado um banho. O que comandava era tão bom para dar ordem como para pegar no batente. E eu parei, fiquei vendo aqueles 4 diáconos trabalharem, descarregando um caminhão, meu irmão, numa velocidade. Eu disse, rapaz. A irmã disse, o que foi, pastor? Olha, um diácono daquele lá vale por uns 30 que nós temos lá no Rio de Janeiro. Um só desse. Eu falei, mas olha, eu estou mais admirado com um diácono que comanda. Ele é tão bom para mandar como ele é bom para descarregar o caminhão. Aí o obreiro disse assim para mim, o senhor não sabe quem é ele não? Eu falei, não sei quem é ele. Esse irmão aí é o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu falei, ele entende o que é cooperar. Ele entende o que é cooperar. A nossa igreja, o camarada é João Ninguém, trabalha para o seu coisa nenhuma. Aí ele, pastor, eu carrego o banco, pastor, conta comigo. É João Ninguém, trabalha para o seu coisa nenhuma. Mas o camarada começa a empinar o pescoço, deixou de trabalhar no carro wash. Primeiro emprego que ele recebeu aqui. Não tem nada contra, mas começou a melhorar, começou a limpar a casa sozinho. Hoje tem uma empresinha, não estou acusando ninguém que tenha isso, pelo amor de Deus, eu estou falando em tese. Entenda isso. Ei, pastor Silas, Deus, eu conheço um irmão aí. Jeová está falando, por favor, é tese. Não estou apontando o dedo para ninguém, eu estou falando em tese, querido. Isso aqui é tese. Camarada trabalhava, limpava a casa sozinho, hoje tem 20 pessoas trabalhando para ele. O camarada era quase semi-analfabeto. Aí completou o estudo, foi para a universidade, pronto. Foi para a universidade e tal, aí agora, pastor, como dizia o pastor Marco Antônio, que foi daqui, seu servo para coisas leves. Marco Antônio tinha essas brincadeiras, né? O pastor Marco Antônio, que foi aqui do ministério, voltou para ele e disse, irmão Malafaia, aqui está seu servo para coisas leves. Ele era muito brincalhão. E sabe que tem crente que é isso mesmo. Ele quer cooperar em quê? Pastor, por favor, o meu nível, uma sacolinha na mão, por favor, pastor, o meu nível. Eu ficar carregando o banco. Cooperar é participar, sem a pretensão de ser o primeiro. Em quinto lugar, elementos fundamentais para uma profunda comunhão. Você tem que aprender a aceitar o outro. Nós temos uma dificuldade. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim, eu fui pregar em Goiás e disse assim, pastor, eu sonho o dia que eu vou ver a igreja assim, todo mundo igual, aleluia Jesus. Eu vou ver assim, eu quero ver todo mundo igualzinho assim na igreja, sabe? Eu disse, irmão, você não vai ver isso aqui não. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos indivíduos. Sabe qual é a característica do indivíduo? Incomparável, insubstituível, inconfundível. Só existe você na face da terra. A sua impressão digital é una.
É por isso que a Bíblia fala em 1 Pedro 4,10, não de uniforme graça, ele fala de multiforme graça. Nós temos que aprender a aceitar o outro, meu irmão. E eu vou dizer porque tem muita gente que quer na igreja que todo mundo seja igual. Eu vou na ferida. Sabe por que ele quer que todo mundo seja igual? Para que o seu defeito seja encoberto. Porque a diferença o incomoda, porque o outro tem virtudes que ele não tem. Tem gente que não gosta, porque o outro tem virtudes que ele não tem. Então ele quer que todo mundo seja igual, para que o defeito dele fique encoberto. Você tem que aprender a aceitar o outro, o jeito que o outro é, a maneira que ele é. Mas você pertence à mesma igreja, ao mesmo corpo, vai para o mesmo céu. Nós pentecostais temos uma mania de dizer que os batistas e os presbiterianos não têm o Espírito Santo. Mas que asneira. Eles não têm um revestimento de poder, uma segunda bênção, mas eles têm o Espírito Santo. Porque quando a pessoa aceita Jesus, ela passa a ser templo do Espírito Santo. E nós olhamos com aquele ar de superioridade. Você é o quê? Batista? Presbiteriano? Muito bem, primo. Tudo bem. Nós olhamos com ar de superioridade. Irmãos, que isso, meu irmão? Que negócio é esse? Aceite o outro, respeite o outro. E se você quer promover uma profunda comunhão, nós precisamos estar juntos. Eu acho lindo o que está em Atos 2,46. Eles perseveravam unânimes no templo, tinham unidade espiritual e em suas casas comiam e se alegravam. Comunhão social. Precisamos estar juntos, irmãos. A velocidade da vida. Eu vou perguntar, não levante a mão pelo amor de Deus. Qual foi a última vez que você convidou uma família da igreja para tomar um café na sua casa? Qual foi a última vez que foi um irmão almoçar na sua casa ou jantar na sua casa? Não tem mais tempo para isso. Quando é que você tirou férias com 2 ou 3 famílias da igreja juntos? Sabe, me perdoe, não acontece aqui. Tem crente que tem mais intimidade com o ímpio do que com o seu próprio povo. Nós temos que estar juntos no que tange o espiritual. Vamos orar juntos. O que está acontecendo com você, rapaz? Eu estou vendo que você está com problema com teu filho. Vem aqui em casa que a gente vai orar junto. Eu quero te ajudar em oração, rapaz. Vem cá. Você é meu irmão, você é parte de mim. Vem cá, não tem isso, irmão. A velocidade da vida está nos distanciando. Como é que a gente quer ter profunda comunhão? Ninguém tem paciência de receber o outro em casa para rir, para abraçar, para brincar. Eu sou santo, santo. Santo não brinca, santo não sorri. Virou anjo, filho. Tem anjo e anja na igreja. Que gracinha. Eu queria dizer para você que a Bíblia é o melhor manual de comportamento humano do mundo. E a Bíblia apresenta o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. A Bíblia. Você precisa compartilhar, você precisa brincar, você precisa conversar, você precisa andar junto. E está junto aqui também nas coisas de Deus. Está sentado do lado do irmão. Se você não aprender esses princípios simples que eu estou falando aqui, não tem. Falar, ajudar, cooperar, aceitar o outro. Princípios pequenininhos, para que você possa promover uma profunda comunhão. Ô Senhor, que haja um avivamento na tua igreja, não para crente ficar falando língua estranha o tempo todo, ou dar pinote dentro da igreja. Não tem nada contra. Não tem nada contra. Eu sou pentecostal. Eu não tenho nada contra crente dar pulo na igreja. Eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra crente falar língua estranha. Eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra crente se alegrar. Mas isso aí não é sintoma de avivamento. Aleluia. Precisamos de um avivamento para que haja uma profunda comunhão na igreja. Quando o irmão sofre, eu sofro também. Quando ele recebe vitória, eu também recebo.
Há uma inversão daquela passagem de Romanos 12. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. No nosso meio tem: alegrai com os que choram e chorai com os que se alegram. O camarada está bem, rapaz, sabia que fulano conseguiu um emprego, agora está ganhando $30 a hora. Olha que bênção. É mesmo, é? É, rapaz. $30? É. O que ele aprontou para isso, hein? Aí você chega para o irmão: rapaz, está vendo aquele irmão? Rapaz, coitado, não arruma emprego nem de $5. Eu sabia! Eu estou vendo! Ué? Se alegra com os que choram e chora com os que se alegram. Eu não vou entrar por cada hora, mas tem um texto, meu irmão, que me mostra uma receita de comunhão. Quando Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 2, diz assim: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para comigo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, uma mesma fé, sentindo uma mesma coisa. Meu irmão, sentiu os elementos? Algum conforto em Cristo, isso é, você está satisfeito por estar em Cristo? Ele é o Senhor da sua vida? Você serve a Ele realmente? Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, o amor como fonte de todas as coisas, se há alguma comunhão no Espírito, porque é o Espírito Santo que nos une, alguns entranháveis, olha a palavra entranha de novo, alguns entranháveis afetos e compaixões, olha lá, relacionamentos profundos, completai o meu gozo. Nós precisamos, irmãos, de uma profunda comunhão, e só com um avivamento genuíno. Aqui diz: e em todos eles, o final do versículo 33, e eu vou terminar. E em todos eles havia abundante graça. A palavra mais fantástica do Evangelho, a palavra una, que só o Evangelho tem. As religiões têm a palavra justiça, as religiões têm a palavra misericórdia, as religiões têm punição, as religiões têm regra, só o Evangelho tem graça. Sabe essas três palavrinhas? Justiça, fazer o que você merece. Misericórdia, não fazer o que você merece. Graça, fazer o que ninguém merece. Só o Evangelho tem. Graça, o amor benevolente, espontâneo, imerecido de Deus em favor dos homens e que se manifesta através da nossa vida. Mas sabe o que é graça? Olha, precisamos de um avivamento para que os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Precisamos de um avivamento para que haja um movimento novo. Precisamos de um avivamento para que haja fé para pregar. Precisamos de um avivamento para que haja fé para fazer acontecer. Precisamos de um avivamento para que haja uma profunda comunhão na igreja. Precisamos de um avivamento para que haja uma abundante graça. Eu vou dizer o que é graça na prática, vai ficar mais fácil assim. Eu vou te dar aqui pelo menos 4 pontos que me mostram o que é graça na prática. Número 1, amar sem ser amado. O que Paulo diz em 2 Coríntios 12:15: ainda que sendo menos amado, amando-vos cada vez mais. Eu acho isso lindo quando Paulo diz isso. Paulo pega uma carta, cria uma lambada na igreja de Coríntios. Olha, ainda que seja menos amado, amando-vos cada vez mais. Eu amo você, não como uma relação de troca. Eu amo você pelo amor que está em mim, independente se você me ama. Eu não consigo deixar de te amar. Eu não falo mais com esse irmão, eu não gosto mais dele,
Fala uma coisa para minha família. Fala uma coisa para minha filha. Tem coisa que eu não gosto. O diácono não deu a paz do Senhor. E eu amo você, mesmo que você me odeie. Isso é graça. 2, sabe o que é graça na prática? É perdoar quantas vezes for necessária, sem ressentimento nenhum. Pedro chega para Jesus, crente que está abafando. Mateus 18, versículo 21 e 22. Senhor, quantas vezes devemos perdoar o pecado de um irmão? 7? Eu falei, eu vou dar aqui um número que 7 vezes, o mesmo cara? O Senhor disse, não é 7 não, é 70 vezes 7. Jesus estava dizendo para ele, você tem que perdoar quantas vezes for necessário. Perdoar, irmãos, eu vou dizer para vocês aqui, nessa área, eu conheço um pouquinho. As doenças emocionais no meio do povo de Deus, são 2 coisas fundamentais, que têm levado crentes a estarem perturbados emocionalmente. Depressão, angústias profundas. São 2 coisas: culpa e não liberam perdão. Essas 2 coisas. A maioria das doenças emocionais no meio da igreja e do povo de Deus é por esses 2 motivos. Culpa! O cara diz, meu Deus, eu merecia um peteleco. Jeová, tu não vai fazer nada com a minha vida? Está perdoado. Não acredito, não. Não pode, como é que pode eu estar perdoado? Eu já fiz tanta besteira na vida. O cara carrega a culpa. E a graça diz assim, está perdoado. Está perdoado, dos seus pecados não me lembrarei mais. Está encerrado. Não pode, ele carrega a culpa pelas coisas do passado. E a outra, ele não libera perdão. Ele guarda rancor. Ele guarda suspeita. Eu não posso entender como é que um crente participa da Santa Ceia. Eu vou comprar um lustramóvel para esse cara de pau. Eu não consigo entender como é que um crente participa da ceia da igreja e há meses ou há anos não fala com outro irmão. Se vir no mesmo corredor, é igual a cachorro feroz. Já viu animal feroz? Eu já vi esses lances. Um corredor estreito, vem um cão correndo para um lado e vem outro. Quando eles se encontram, se os 2 se encontrarem sozinhos no corredor, se der uma esbarrada, Jeová, vai pegar fogo. Não perdoa. Deus está falando para alguém aqui nessa manhã. Você tem que liberar perdão, meu irmão, porque a graça libera perdão e não condiciona. Eu estava num debate na rádio do Rio de Janeiro um dia depois, um dia antes. O debate era: você perdoa a traição? Adultério? Aí eu estava no carro escutando, eu ia no outro dia. A mesa tinha 3 pastores e eu fiquei abismado. Um pastor disse assim, olha, imagina eu, pastor de uma grande igreja, minha mulher me trai. Onde eu passar na rua, está aí o chifrudo. No ar o cara falando isso. Olha, eu vou dizer para vocês, a Bíblia a Bíblia é fantástica. A Bíblia serve para um monte de coisa. Aí disse, olha, a Bíblia me dá direito ao divórcio. Eu falei, eu não vi uma palavra do camarada dizendo perdão. Os 3 bateram na mesma tônica. No outro dia era eu na rádio. E eu quase não sou polêmico. Sei porque o pessoal foi. Gente, que tá rindo, cara? Que é isso, irmão? A unção do riso chegou ali no irmão. Sabe? Quando eu chego na rádio, o mediador do debate já estava babando pelos cantos. Falou, tem uma para você aqui de ontem. Ouviu o debate ontem? Falei, eu vi. Pastor Silas Malafaia, se a sua mulher lhe trair, você perdoa? O cara foi assim no racha. Aí eu disse, Deus permitiu ouvir no dia antes. Aí eu disse, se eu disser aqui que se a minha mulher me trair, eu perdoo tranquilamente, sem problema, eu sou hipócrita. Número 1. Mas se eu não admitir a possibilidade de perdoar a minha esposa, eu não entendo o que é graça.
Sabe o que é graça, meu irmão? É perdoar o assassino do teu filho. Sabe o que é graça? É perdoar quem estuprou a tua mulher ou a tua filha. Sabe o que é graça? É perdoar o teu marido adúltero. Sabe o que é graça? É perdoar a tua mulher que adulterou. E Deus está falando com algumas pessoas aqui. Isso é graça, irmão. O que é, irmão, perdoar aqui? Graça é perdoar as coisas mais terríveis que na sociedade diz assim: não é possível perdoar. Mas no Evangelho diz: é possível. A graça do Senhor faz possível. Precisamos de um avivamento para que haja uma abundante graça. Amar sem ser amado, perdoar independente do problema, sem guardar nenhum resquício de nada. A coisa vai pegar. Graça é doar o que me é necessário. Como é que é, pastor? Graça é doar o que me é necessário. Eu provo na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 8, Paulo falando da igreja da Macedônia. Olha que coisa, eu acho lindo. Paulo diz assim: a graça que foi dada à igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, que da sua profunda pobreza houve abundância de generosidade, o que eu mesmo testifico, porque eles deram e deram acima do seu poder. Eu vou explicar para você o que é que Paulo está tratando aí. Os crentes pobres da Macedônia ajudaram os mais pobres da Judéia. Os crentes pobres da Macedônia ajudaram os mais pobres da Judéia. Sabe o que os da Macedônia fizeram? Deram da sua profunda pobreza. É só ler o texto, 2 Coríntios 8, versículo 1 e 2. Da sua profunda pobreza houve abundância de generosidade. Em muita prova de tribulação eles deram. A gente está dando resto, a gente está dando sobra. Sabe o que é dar o que te é necessário? Sabe o que é, ao invés de você comprar toda aquela guloseima no supermercado, você comer arroz com feijão e disco voador, que é ovo frito, e não comer aquele tibone, e não comer as delícias, para poder ajudar o outro que não tem? Graça é doar o que me é necessário. Ah, irmãos, o que é avivamento, minha gente? Estamos vivendo um egocentrismo terrível. Ninguém doa nada, ninguém compartilha nada, ninguém ajuda o outro. Eu tenho feito um exercício com a minha família. Olha, eu não vim aqui mostrar: olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu sou mestre nesta área. Eu quero dizer para vocês que eu tenho lições de vida que eu posso ensinar. Irmão, pelo amor, não leve isso. Olha, eu tenho ensinado meus filhos desde pequeno, serviço social da igreja. Eu digo na minha igreja: olha, não vem trazer para o serviço social, não traga para o serviço social da igreja sapato com ar condicionado, buraco, joga fora. Ferro sem resistência, ventilador sem hélice, camisa de seda queimada atrás, joga fora. Você só pode dar alguma coisa que você está usando e que lhe é útil. Quando tem campanha na minha igreja, desde novinho, hoje não precisa, meus garotos estão grandes, mas minha menina de 4 anos, minha outra de 5 e meu garoto de 6, a gente abriu o armário e dizia: escolhe uma coisa boa que você goste, para você dar para alguém da igreja que não tem esse privilégio. E eu via muitas vezes a minha garotinha menor, acabava de comprar um sapatinho no sábado, domingo de manhã a gente ia para a igreja e fazia isso. Ela dizia: mamãe, tem que dar alguma coisa que eu gosto muito, mãe. Minha filha, o que você quiser. O sapato que a senhora comprou ontem. Tá bom, minha filha.
Tá bom, faça isso. O que é graça, irmãos? A gente só doa lixo na igreja. A gente só doa o que não nos faz falta. A gente não divide nada. Precisamos de um avivamento na igreja. Senhor. Espírito Santo. Para que a gente aprenda a compartilhar. Eu estou trazendo meu filho aqui para Boston, que vai estudar numa universidade aqui. Ele acabou o 2º grau lá em Miami. Eu virei para o pastor Gidalt, não sei nem se ele já chegou. Eu virei para o pastor Gidalt, meu filho tem um carro de uns $3 mil, mais ou menos, que eu comprei para ele se deslocar. Eu disse: Gidalt, meu garoto vai vir para Boston para fazer a faculdade. Eu vou comprar um outro carro melhor. Dê esse automóvel para um crente que acaba de chegar do Brasil. Dê para algum crente que está começando aqui a vida agora. Dê para ele, abençoa ele. Usa esse carro para isso. Irmãos, a gente não quer doar nada. A gente está preso a tudo. A gente ama tudo. Sabe, nós temos um senso de posse terrível. Senhor, manda um avivamento sobre a tua igreja, para que haja liberalidade, para que haja generosidade. Doar o que me é necessário, doar o que me faz falta. O irmão chega, não estou falando de paraquedista, eu vou terminar, meu amado. Eu não estou falando de paraquedista, cara que você nunca conheceu, que chegou na igreja para pedir alguma coisa. Não é isso. Aquele irmão que você conhece, está há 10 anos, canta no mesmo coral que você canta. Aí o irmão chega para você: rapaz, eu estou vendo uma situação difícil. Estou falando em tese. Rapaz, minha conta de luz vai ser cortada, rapaz. A conta do camarada é $50. Você podia pagar 20 contas daquela, que não ia dizer nada. Ou se você não podia pagar a conta toda, você podia pegar $10, $20, devido à sua situação, e dizer: irmão, eu não tenho $50 que você precisa, mas toma aqui 20. Ele vai ali no outro irmão, está solucionado. Ele diz assim para você: rapaz, eu estou vendo no momento $50, rapaz, eu não sei como é que eu vou pagar. Ajoelha aqui, meu irmão. Senhor dos exércitos, Deus grande e poderoso, olha a situação do teu servo, Senhor. Coloca um anjo na rua onde ele mora. Não deixa o carro da empresa de luz entrar ali, Senhor. Coloque um anjo com espada de fogo. Não permita, ó Deus, usa de misericórdia. Hipócrita, fariseu, cara de pau. Que haja um avivamento, para que haja uma abundante graça na igreja. Graça, querido, amado. Eu não encontro uma doutrina para que se venda casa. Eu não encontro a doutrina. Aquilo foi um ato da igreja. Nem a igreja gentílica usou aquilo que aquela igreja usou. Eu não encontro uma regra bíblica de que você tem que dar a sua casa, que você tem que dar tudo que você tem, como eles fizeram. Eles não fizeram isso movidos por regras. Eles fizeram isso movidos pela graça. A espontaneidade, a generosidade, a liberalidade é movimento da graça. Ó Senhor, manda um avivamento para a tua igreja, para que haja uma abundante graça. Podemos ficar de pé para fazermos uma oração? Pergunta ao irmão que está ao seu lado: você quer um verdadeiro avivamento? Pergunte. Ora calabachanda canarabacha. Oh, aleluia. Eu não falei tudo do avivamento que precisamos hoje.
Mas eu falei alguma coisa de um avivamento que precisamos hoje. Que isso seja uma realidade na sua igreja, na sua vida, na sua família, no seu ministério. Que isso seja uma realidade para você. Ô irmão, ô querido, ô amado, não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar. Não vamos enganar com bravatas pentecostais. Não vamos, irmão, tem fogo aqui, tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo aqui. Olha o fogo aí, olha o fogo aqui. Olha o fogo, tem fogo no coral, tem fogo no coral. Tem fogo nos obreiros, tem fogo nos obreiros. Tem fogo aqui, tem fogo aqui. E tem fogo, olha o fogo. E o fogo, e daí? E daí? E lá fora? E na comunhão? E no participar? E no perdão? E no amor? E na abundante graça? Ó Espírito Santo, ó Espírito de poder e de autoridade, Espírito que sonda corações, Espírito que conduz a nossa vida, fala. A minha palavra aqui foi muito pequena, Senhor, a minha palavra é limitada, mas o teu poder e a ação do teu Espírito é profunda. Espírito Santo, mostra a cada um de nós, revela a cada um de nós a tua vontade. Oh Espírito Santo, conduz a tua igreja para um avivamento real, profundo, substanciado na tua palavra. Oh Espírito Santo, faça. Oh Espírito Santo, ajude. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém.